Olá, meu nome é Eliseu Neto, sou médico neurologista cooperado da Unimed Teresina e hoje vamos falar um pouco sobre um tema que são as demências, um grupo de doenças que acometem uma parcela da população, sobretudo mais idosos, mas também pode acometer pacientes de outras idades e teremos hoje um bate-papo interessante sobre esse tema. Doutor, o que é a demência? Então, as demências são um grupo de doenças que acometem o que chamamos de funções corticais superiores, certo? As funções corticais superiores são as funções que são comandadas pela superfície do cérebro, né, córtex cerebral, e que inclui linguagem, atenção, cálculo, memória. E um ponto importante quando a gente fala de demência é que uma síndrome demencial ela necessariamente precisa acometer o paciente do ponto de vista funcional. Ou seja, o paciente ele tem que deixar de fazer ações que ele fazia anteriormente. Por exemplo, a demência ela compromete a capacidade do paciente de trabalhar, de sair de casa sozinho, de ter a sua independência. Por que o número de casos da doença cresce no Brasil? O crescimento de casos de demência no Brasil dá-se, talvez, é o envelhecimento da população. O Brasil é um dos países que, por ser um país em desenvolvimento, tem experimentado um envelhecimento da população, né? E as demências, elas acometem pacientes a partir dos 60 anos, principalmente. Um outro ponto, o acesso ao diagnóstico tem aumentado ao longo dos anos. Esse é um ponto que acaba sendo negativo, talvez seja a baixa escolaridade. Nós somos um país que ainda tem baixa escolaridade é um fator de risco para as demências. Doutor, quais são os sintomas da demência? Então, os principais sintomas das demências, né, das síndromes demenciais, são sintomas que acometem, como a gente diz, as funções corticais superiores. Então, alteração de memória, sobretudo memória de curto prazo, né, chamada memória anterógrada, dificuldade de cálculo, dificuldade de atenção, dificuldade de concentração, dificuldade de linguagem, como o caso do ator Bruce Willis, né, que teve uma demência frontotemporal com afasia, que é uma alteração na linguagem. A demência é uma doença somente de idosos? As síndromes demenciais são doenças que acometem principalmente idosos, mas existem algumas causas, e dentre elas causas potencialmente tratáveis e reversíveis que podem acometer pacientes jovens. Então, por exemplo, o abuso de álcool é uma causa de demência, algumas infecções como HIV, sífilis também são causas de demências potencialmente tratáveis, doenças cerebrovasculares podem causar demências e doenças mais raras, como doenças priônicas, né, como a doença de Creutzfeldt-Jakob, que é popularmente chamada doença da vaca louca. Então são todas causas de demências que podem acometer pacientes antes dos 60 anos de idade. A Unimed Teresina tem uma novidade para você. É a Clínica de Atenção Personalizada à Saúde. Nela, os clientes Unimed Teresina têm acesso a um modelo de assistência à saúde diferenciado, baseado em um cuidado amplo e individualizado. O objetivo é cuidar da sua saúde e não apenas tratar doenças. O atendimento é realizado por uma equipe multiprofissional da área da saúde da família, como médico da família, enfermeiro, nutricionista, psicólogo e concierge de saúde. Uma estrutura completa, humanizada e acolhedora para cuidar de você. A clínica fica localizada à Rua Governador Tibério Nunes, 680, lá no bairro Ilhotas. Se você é beneficiário Unimed Teresina, agende o seu atendimento digital e presencial sem sair de casa pelo WhatsApp 869-8151-9950. Aqui tem cuidado, aqui tem Unimed Teresina. Existem fatores de risco para as demências? Existem fatores de risco para as demências chamadas primárias, né, as chamadas doenças neurodegenerativas. A genética é um fator de risco, então o fato de ter história na família é um fator de risco. Mas nas demências chamadas secundárias por outras causas, nós temos outros fatores, como o álcool, doenças que levam a doença cerebrovascular, hipertensão, diabetes, sedentarismo, tabagismo, infecções virais, como a gente falou, HIV, sífilis. Doutor Eliseu, quais são os principais tipos de demência?
Então a gente pode classificar as síndromes demenciais em primárias ou neurodegenerativas e as demências por outras causas, né? Então, dentre as primárias, a principal seria a doença de Alzheimer, havendo outros subtipos, como a demência frontotemporal, demência por corpus de Levy, a demência relacionada à doença de Parkinson, e dentre as demências secundárias, a demência relacionada ao álcool, demência vascular, demência relacionada ao HIV e outras infecções, demências rapidamente progressivas, como na doença de Creutzfeldt-Jakob, dentre outros. Existe um tipo mais grave de demência? As demências rapidamente progressivas, como é o caso da doença de Creutzfeldt-Jakob, tem um curso extremamente agressivo, com sobrevida de no máximo 1 ano. Esse seria talvez um exemplo, né, de uma demência sem tratamento, sem nenhum tipo de tratamento e de concurso extremamente agressivo. Doutor Eliseu, como é feito o diagnóstico da doença? O diagnóstico das demências ele é eminentemente clínico, ou seja, ele depende de história clínica e exame físico através de alguns testes feitos em consultório, com o auxílio de alguns exames complementares, como exames de imagem, ressonância, exames de sangue, estudo do líquido cefalorraquiano. Seriam esses os principais exames complementares que auxiliam no diagnóstico das demências, mas enfatizando que a base do diagnóstico das síndromes demenciais é clínico. Doutor Eliseu, a demência tem cura? Como é realizado o tratamento? Alguns tipos de demência são potencialmente tratáveis, como por exemplo a demência relacionada ao HIV, a demência relacionada ao abuso de álcool. Obviamente, o neurônio, né, a célula neuronal, ela é uma célula que é uma das células que no nosso organismo, uma vez que sofrem uma lesão e morrem, ela não se regenera. Então, muitas vezes, o tratamento das demências, ele quase nunca vai ser um tratamento curativo. Ele vai ser um tratamento de controle da doença. Em alguns casos, o paciente pode até se aproximar do seu basal. Mas na grande maioria, né, como a grande maioria das demências são doenças neurodegenerativas, ou seja, um processo de degeneração, de morte neuronal progressiva, infelizmente, na maioria das doenças a gente não vai ter cura, mas nós podemos ter um controle para que a evolução da doença não seja tão rápida, tão agressiva. Antes de finalizar, eu quero só falar para você sobre o Centro Integrado de Saúde da Unimed Teresina, localizado na unidade Ilhotas. Você pode realizar consultas eletivas agendadas e exames de imagem e laboratorial, tudo no mesmo local. São quase 30 especialidades médicas, adulto e infantil e mais de 1000 tipos de exames laboratoriais e de imagem. O agendamento para atendimento pode ser realizado pelo site unimedteresina.com.br ou pelo app Unimed Life. Aqui tem facilidade, aqui tem saúde, aqui tem Unimed Teresina. Doutor, existem formas de prevenir a demência? Bom, a gente sabe, tendo, por exemplo, o exemplo da doença de Alzheimer. Existe a doença de Alzheimer de predisposição genética, mas existe a doença de Alzheimer de apresentação esporádica. No caso da apresentação esporádica, existem sim medidas de prevenção. Então, boa escolaridade, manter-se cognitivamente ativo, fazer atividade física. A gente sabe que a atividade física ela estimula a produção de um hormônio chamado irisina, que tem um fator neuroprotetor. Ter uma dieta adequada, né, a dieta chamada mediterrânea, com ômega 3, peixes, azeite, é uma dieta que faz bem do ponto de vista cardiovascular e cerebrovascular, levando a uma proteção a esse órgão tão nobre. Então, essas seriam as principais medidas de prevenção. Uma vida saudável. A grande maioria das pessoas que adotarem um estilo de vida saudável, elas estarão naturalmente protegidas de espectro de síndromes demenciais. Bom, então, gente, hoje foi esse o nosso bate-papo sobre síndromes demenciais. Eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Sigam assistindo e acompanhando o quadro Minha Saúde da Unimed, bastante informativo, e que preza pelo nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde.